Boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou Miguel Pedro e, bom, dessa vez, como você já leu o título, a gente vai aprender ou revisar o que é uma estrutura. E, como sempre, quando eu passo um conteúdo novo, primeiro eu apresento um problema e esse nosso conteúdo normalmente resolve esse problema, tá? E o problema da vez é o seguinte: imagina a seguinte situação onde a gente tem que armazenar valores de um aluno. Tá, ok. Isso é simples. A gente começaria por criar as variáveis inteiro, idade, cadeia nome, certo? Cadeia endereço e assim por diante, né? Isso é fácil, é tranquilo. Tá, mas agora imagina que a gente tivesse que armazenar mais de um aluno. Bom, é só continuar fazendo variáveis, né? Idade 2, aí aqui vem nome 2 e endereço 2. Deixa eu separar aqui para não ficar muito esquisito. E dá para seguir assim até um certo ponto, né? Só que para isso a gente teria que saber que tal pessoa é a variável um e tal pessoa é a variável 2, tal pessoa é 3. É um pouco esquisito, né? Ainda mais esses nomes também não ajudam muito na organização do nosso código. Imagina, pô, se tivesse centenas de alunos, pô, em algum momento eu teria que fazer um nome 100, sabe? Muito esquisito, né? E para isso que a gente tem as estruturas, que é basicamente uma organização das nossas variáveis, um agrupamento de variáveis, da seguinte forma. Nesse nosso contexto, a gente entende que a variável nome, endereço e idade é um aluno. Isso aqui está representando um aluno nesse nosso contexto, certo? Então, em vez de eu fazer dessa forma, como a gente é acostumado a fazer, a gente cria uma estrutura, chama ela de aluno, e agora sim a gente coloca as variáveis cadeia, nome, e também endereço, né? Endereço, inteiro, idade. Agora a gente acabou de basicamente criar um novo tipo de variável. Então, em vez de eu criar um inteiro, ou um real, ou uma cadeia, ou um caractere, agora a gente vai criar uma variável do tipo aluno. E esse aluno vai ser, sei lá, eu posso dar qualquer nome para a variável, eu vou chamar de A, tá? É, isso aqui é a mesma coisa de eu estar fazendo um inteiro A, ok? Acho que é tranquilo até aqui, né? Eu basicamente agrupei todas aquelas variáveis e chamei tudo isso de aluno. E bom, quando eu for criar essa variável, eu tenho que declarar qual é o tipo da variável. O tipo dela agora é aluno. E qual é o nome dessa variável? Nesse caso aqui é A. Poderia ser estudante, né? Não sei, pode ser qualquer nome. Eu vou chamar de A só para simplificar. E essa linha de baixo é para a gente comparar e entender que essa linha está criando uma variável do tipo inteiro, que se chama A, o nome da variável. E essa linha está fazendo exatamente a mesma coisa, só que do tipo aluno. Ok, ok. Simples. Bom, agora, próximo passo. Como a gente pode acessar esses valores dentro do tipo aluno? Opa, deixa eu voltar essa linha aqui que eu apaguei. Vocês devem estar pensando na seguinte coisa. Bom, se eu colocar um escreva e fazer digite seu nome e colocar um leia nome, isso aqui já deveria funcionar. Mas não, isso não funciona. Por quê? Quando a gente tenta fazer isso, a gente está basicamente tentando acessar a variável nome. Só que dentro desse escopo aqui do início, o nome não existe. O que existe até o momento é A. A gente não tem a variável nome, né? A gente não tem um cadeia nome aqui. Se tivesse, isso aqui funcionaria. Só que isso não teria nada a ver com o nome que está ali em cima. O que a gente tem aqui no nosso início
é o A. E para eu acessar o, a variável dentro do A gente faz A ponto, e aí sim, o que a gente está tentando acessar. A ponto nome. Agora sim, a gente colocou um valor para a variável nome. E, bom, assim por diante, né? Isso vai servir para digite seu endereço. E agora a gente vai ler a ponto endereço. E também para idade. Digite sua idade. Leia a ponto idade, certo? Bem fácil até aqui, né? Bem tranquilo. Beleza, a gente agora acabou de ler esses valores e da mesma forma que a gente lê, a gente também consegue apresentar esses valores. Então a gente pode colocar a mensagem: Olá, seu nome é igual a ponto nome. Opa, a ponto nome. Faltou a vírgula. Seu endereço. Seu endereço é a ponto endereço. E por fim, a sua idade. E a sua idade é a ponto idade. Pronto. É, simples assim, a gente acabou de ler todos os valores da nossa estrutura, né? Esses três valores, e também apresentamos todos eles. Ok, isso é bem fácil até o momento. Agora vamos para um outro problema. Imagina a situação onde, como eu falei, né, no outro exemplo, onde eu tenho mais um aluno. Bom, eu terei que fazer a mesma coisa, só que mudar tudo para B, certo? Eu faria algo assim: b.nome, b.endereço, b.idade e o mesmo para os escreva, certo? Tá, isso funciona. Só que olha só a quantidade de linhas que eu já estou fazendo com dois alunos, né? Isso aqui já é um pouco ruim, né? Eu não gosto disso. A gente não gosta disso. Então, o que que a gente pode fazer? Bom, basicamente, a gente está criando mais uma variável com o mesmo tipo. Isso vai seguir quando a gente tiver a variável C, a variável D, variável I e assim por diante. E a gente, como eu falei, não gosta disso. E para evitar esse tanto de linha, a gente cria um vetor. E aqui eu digo que a nossa estrutura aluno possui 5 alunos, tá? E bom, como a gente faz isso agora? Vamos lá. Agora, basicamente, eu vou ler da mesma forma, só que tudo isso tem que estar dentro de um para. Então, o i, que eu não criei aqui ainda, né? Inteiro i. O i recebe 0. Ele vai até os 4. E mais. Eu coloco as chaves aqui e aqui. Deixa eu só identar tudo isso. Agora, temos a seguinte situação, onde eu tenho mais de uma posição para a variável a, só que eu não estou lendo essas posições, né? Então eu preciso colocar aqui, ó, é, quando o i vale zero, ou seja, a posição zero do a gente tem que colocar aqui também, o i. E pronto, dessa forma a gente acabou de ler 5 estruturas de alunos, né? Vocês lembram como tinha ficado o nosso código com duas estruturas? Eu vou até voltar aqui, ó. Aqui. Esse aqui é o nosso código com duas, tá? O A e B, certo? Esse aqui é o nosso A e B. Agora, como a gente está utilizando o vetor, o nosso A tem 5 posições e ficou assim. Ou seja, a gente economizou muitas linhas, muitas linhas. Em vez de usar A, B, C, D, E, a gente está usando o A com 5 posições. E cada uma das posições
tem as mesmas variáveis, certo? E o mesmo serve na hora de eu escrever todas essas variáveis, né? Vou até copiar isso aqui. O que que a gente vai escrever? A mesma coisa. Ou seja, seu nome é. Agora a gente tem que colocar o a posição do A e qual é a variável, no caso aqui é nome, e assim por diante. Seu endereço é a posição ponto endereço e depois para a idade. Sua idade é a posição ponto idade. Pronto, dessa forma a gente está lendo 5 estruturas de aluno e também apresentando 5 estruturas de aluno, de uma forma bem reduzida do que aquela manualmente que eu estava mostrando no começo. E para finalizar esse vídeo, eu vou fazer um pequeno exercício que eu vou falar um enunciado. É basicamente o seguinte: a gente vai ter a estrutura aluno, onde o aluno possui nome e idade e notas. Eu vou criar aqui real nota 1, nota 2. E a gente tem que calcular a média dessas duas notas, tá? Percebam que eu estou fazendo isso só com um aluno, ou seja, eu não preciso de um vetor. Então eu vou arrumando aqui meu código. Eu vou precisar de um para? Não, também, porque eu não tenho mais de uma posição, certo? Vou apagando tudo isso aqui. Eita, isso daqui também. Acho que eu vou apagar tudo. Beleza. Basicamente a gente tem que fazer a média da nota 1 e da nota 2 e, obviamente, ler os outros valores. Então, aqui nessa linha, a gente está perguntando o nome. Agora não tem mais vetor, é só AI.nome. Digite seu endereço. Não existe mais endereço. Eu vou apagar esses dois. Digite sua idade. Eu vou apagar isso aqui. E agora, digite sua nota. Digite sua nota. Vou colocar aqui nota 1. E a gente vai ler o A.nota 1. E depois digite sua nota 2. Leia a nota 2. Agora, para a gente fazer uma média, eu vou criar a variável média. Real média, recebe 0. E aqui o média, ele vai receber o A.nota 1 mais o A.nota 2. Isso aqui é a soma das nossas notas. E tem que dividir por 2. Beleza. E aqui eu já coloco, escreva sua média igual, vírgula, média. Pronto, simples assim. A gente fez um código que está calculando a média utilizando estruturas. Beleza? É, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Um pequeno aviso do porquê eu não ter testado em nenhum momento esse código é porque o Portugal, infelizmente, não aceita esse tipo de função, que no nosso caso é a estrutura. É a mesma coisa do Portugal não aceitar, sei lá, utilizar um C e um C não, sabe? Eu não sei por quê, mas o Portugal, infelizmente, não tem estruturas, tá? Mas não se preocupem, isso aqui é o padrão para todas as outras linguagens e é isso que a gente está interessado. Se vocês fizerem exatamente o que eu fiz aqui, vai funcionar em qualquer linguagem, tá? Talvez com algumas modificações, né? Obviamente, em outras linguagens não vai estar escrito escreva. Em algumas vai estar printf, outras print. Em algumas não vai ser leia, vai ser scanf. Enfim, infelizmente não tem como vocês testar esse código, mas só de observar já dá para saber se está certo ou errado, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. E eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá bom?
Obviamente, não vale nota, porque pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo nem seja seu professor, mas serve para vocês treinar a qualquer momento, tá? Então eu vou puxar aqui uma lista que eu deixei. Calma aí. Certo, eu acabei de digitar esses 8 exercícios e você pode fazer no seu caderno, que é o que eu recomendo na real, mas você também pode fazer no Portugal. Caso você escolha fazer no Portugal, saiba que não vai dar para testar, como eu disse anteriormente. E tem vários exercícios aqui que são parecidos, mas não vai simplesmente editando o nome, a variável e tal. Crie uma outra página e comece do zero em cada um, para você realmente fixar o conteúdo, tá? Bom, a lista está aqui, tá? Pausa aí, vai lendo e vai fazendo, certo? E talvez em algum outro vídeo, se for interessante, eu resolvo essa lista, beleza? Eu espero que tenha ficado claro esse conteúdo e é isso. Valeu!